Bom dia a todos aí, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Para falar hoje aqui assim sobre o case da Maxicom, a história de uma mulher no setor de TI, a gente chamou aqui a Nádia Ousbach de Araújo. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Então, agradecemos aí primeiramente aí a sua disponibilidade de participar e contar a sua história aí para a gente. E conta um pouquinho de você aí já. Olha, assim, começa contando um pouquinho sobre você hoje, então, e de ontem também. Vamos lá. Bom dia, Nilmar. Bom dia aos demais. Aí é um prazer, é uma honra estar aqui conversando com vocês. A gente já se conhece de longa data, né? Desde os primórdios, do início, formação desses grupos de TI aqui na região oeste. Eu sou a Naide, tenho 56 anos, sou sócia da Maxicom Sistemas, sou atualmente a CEO também da empresa. A Maxicom foi fundada em 99, então nós estamos fazendo 24 anos agora esse ano. Estamos aqui em Toledo. Eu também ocupo outros cargos aí no associativismo aqui da nossa região. Estou presidente da Associação Comercial aqui de Toledo nesse momento. Vim ocupando posições aí nesse associativismo e hoje estou aí então na Associação Comercial como presidente, que para mim é uma grande honra também, especialmente por dar mais representatividade para as mulheres aqui da região. A gente vive numa região que a gente não pode deixar de comentar, né, que ainda tem alguns resquícios de conservadorismo, por assim dizer, né? Então, dar visibilidade para as mulheres, especialmente na área de tecnologia, onde a gente também ainda é minoria, é uma coisa importante e interessante para mim, né? A Maxicom atua também num segmento de mercado que é mais masculino, nossas soluções são para o agronegócio, então eu estou duplamente aí num setor mais masculino, mas a gente vai conseguindo atravessar isso e vai passando por todas essas questões, por essas nuances que tem aí de mercado e da nossa região aqui. Eu sou formada em economia aqui pela UniOeste, então eu vim de um outro setor, eu caí na área de tecnologia meio que... eu não digo que foi por acaso, porque foi algo que eu fui buscar, foi algo que eu quis, né? Eu trabalhava numa cooperativa da região e houve um concurso interno lá para a área de tecnologia e eu fiz esse concurso, participei, passei, e aí fui tendo contato e aprendizado na época, né, com programação, com negócio e tal. Sempre gostei muito mais, me identifiquei mais com a área de negócios. Programação não é, eu aprendi o básico, não é algo que eu tenha me detido muito, então sempre fui muito mais para a área de negócio. Depois eu acabei indo para a Sadia, para quem conhece a nossa região e conhece Toledo, é muito forte aqui em Toledo, é a maior empresa que tem aqui, atual BRF, na época Sadia, e aí a Sadia tinha todo o seu parque de tecnologia em São Paulo e começou um projeto de migração, porque eram todas soluções dela mesma, e estavam chegando os grandes softwares mundiais, né? SAP, Oracle, já estavam aí no Brasil. Tinha aquela expectativa do bug do milênio, de que na virada de 99 para 2000, quase todos os softwares iriam, teoricamente, né, parar de funcionar. E aí a Sadia resolveu comprar o SAP, o alemão, de 24, 25 anos atrás, né? E montou um exército lá em São Paulo, e eu fiquei nesse projeto em São Paulo na época por 2 anos e meio. E aí, aqui em Toledo, eu vinha só no final de semana, e a Sadia começou a fazer pressão para que eu me mudasse para São Paulo. Na época, meu filho tinha 7 anos, e eu comecei a ficar meio preocupada com isso, não querendo perder a qualidade de vida. Eu estava disposta a ficar mais um tempo, indo de segunda a sexta, mas não queria morar
lá, levar meu filho para lá, e meu marido também não queria ir para lá na época, né? E aí a gente começou a conversar aqui com um grupo de colaboradores da própria Sadia, era o meu chefe na época, o chefe da controladoria, o chefe da auditoria, enfim, é um pessoal que também começou a perceber uma oportunidade de mercado aqui na nossa região. Eles abriram uma empresa de consultoria, alguns saíram da Sadia, outros continuavam, e perceberam que os sistemas que tinha aqui na época eram muito frágeis, muito deficientes, vamos usar uma expressão da época, muito atrasados para o que a gente já conhecia em tecnologia. E aí me chamaram e me fizeram a proposta para ser sócia de uma empresa de TI lá em 99. Em 3 meses a gente organizou, planejou, estruturou tudo. Eu pedi o meu desligamento da Sadia, saí em junho, em julho a gente já tinha tudo organizado para montar, do nada nós começamos. Preciso dizer também que a gente já tinha um cliente identificado na época, e esse cliente me une muito a Marechal Cândido Rondon, porque esse cliente é nosso cliente até hoje, e o nosso primeiro cliente que apostou nessa maluquice dessa ideia é a Agrícola Horizonte, está conosco até hoje ainda, né? Em 6 meses, em 8 meses, a gente construiu um esqueleto de um sistema, e no ano seguinte a gente já fez a primeira safra aí na Agrícola Horizonte. Foi um completo caos, foi uma loucura total e absoluta. Tinha um monte de telas que o André não nos ouça, né? Mas ele sabe disso, porque ele estava lá desde essa época, ele participa do movimento de vocês também, né? Tinham várias telas que a gente só tinha a carcaça da tela na frente, atrás não tinha nada, né? Então a gente colocava caminhão para dentro muitas vezes na marretada, direto no banco de dados, ajustava os dados ali e ia indo. A gente passou inúmeras noites em claro ali naquela primeira safra, e já é safra, né? Fevereiro já começa a safra, março já vai, a gente só foi descansar e ajustar as coisas lá para o final de março, abril, mais ou menos, que a gente conseguiu respirar e ajustar as coisas e começar a organizar os saldos de grãos dos produtores, né? E nesse tempo, os produtores viam a gente, eles nos xingavam, né? Então, a gente foi aquela velha história, né, do avião em pleno voo e a gente construindo ele. Então, na época, a gente tinha 6 colaboradores, desses 6 colaboradores, quem tinha conhecimento de programação eram 3, os outros 3 eram alunos aqui da Unipar de Toledo. Na época, só tinha o curso de TI na Unipar aqui em Toledo, então eles entraram praticamente como estagiários, mas, assim, é uma gente muito boa. Eu tenho notícias de todos eles até hoje. Um deles, o Ednei, inclusive, voltou a trabalhar na Maxicom há um ano atrás, fez umas passagens por aí, e a gente foi buscar ele de volta aí na Maxicom há um ano atrás. O outro é sócio da Junsoft hoje, né, que é uma outra empresa de TI que tem aqui em Toledo também, trabalhou conosco um tempo e depois foi empreender também. Então, são histórias que a gente tem para contar aí, de um começo onde a conectividade era muito diferente do que a gente tem hoje, né? As implementações de sistema, a gente dependia, além do tráfego via internet, a gente dependia também do trânsito nas estradas, a gente muitas vezes tinha que se deslocar, tinha que estar presencialmente nos locais, né? Então, são histórias que a gente vai contando que dava para editar um bom livro aí. Às vezes a gente faz as nossas reuniões aqui na empresa, faz o café da manhã e conta as histórias aqui para o pessoal. É interessante você compartilhar, porque as coisas mudaram numa velocidade muito grande nos últimos tempos, né? Mas essa história toda, ela faz parte do que nos trouxe até aqui, neste momento, né? Só para falar um pouquinho mais de mim, então, como eu disse, eu sou aqui nascida em Toledo,
sou de uma família de 6 irmãos, metade nasceu no Rio Grande, essa é uma região também de grande colonização gaúcha e catarinense, né? Então, metade nasceu no Rio Grande, a outra metade nasceu em Toledo. Toledo é uma cidade extremamente nova, como toda essa nossa região oeste tem apenas 75 anos de idade, e também vem passando por uma transformação. A tecnologia vem transformando a nossa cidade aqui, né? A gente está se tornando um polo aqui em Toledo, a gente tem uma série de instrumentos para transformar a nossa cidade. Contamos agora com bastante apoio também do poder público. A própria associação comercial colaborou muito para que a gente tivesse um conselho municipal de inovação e tecnologia. Esse conselho hoje está estruturado. A associação comercial, junto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento, na época, ajudaram a estruturar a lei de inovação. A gente conseguiu essa aprovação dessa lei de inovação, e aí há 2 anos a criação desse Conselho Municipal de Inovação, e agora a gente está estruturando todos esse sistema para que isso, de fato, saia do papel e passe a funcionar como uma organização que incentive e que dê visibilidade, né? Que a gente apoie startups, apoie outras empresas de tecnologia. Mas é bem verdade que nunca antes se falou tanto em tecnologia aqui em Toledo. Então, eu considero isso como um ponto muito positivo para as empresas que estão aqui, né? Além disso, a Maxicom também está no Bioparque, né? Desde o início, nós e a Junsoft fomos as primeiras empresas convidadas a fazer parte do Bioparque. O Bioparque tem se mostrado um potencial fantástico para a divulgação da nossa cidade. Tem lá hoje mais de 130 empresas. Ele é hoje misto entre software, hardware e biociências, além do polo de educação, que é uma outra necessidade que as empresas têm aqui, para essa formação de mão de obra. A gente tem falado, né, Nilmar, a gente que está nessa estrada já há um bom tempo, esse assunto não sai da nossa pauta, né? Desde que a gente tem se encontrado, a gente tem falado sobre a necessidade de formação de mão de obra, de profissionais. Antes a nossa concorrência era regional, agora a nossa concorrência é mundial. O profissional de TI é muito bem visto, profissional de TI brasileiro é muito bem visto, inclusive fora do Brasil. E é necessário a gente falar, né? A pandemia transformou também esse nosso cenário. A gente passa por um momento de ajuste no setor de tecnologia no mundo inteiro, mas no Brasil, e em se tratando da nossa região aqui também. Hoje a Maxicom também já tem profissionais em home office em vários pontos desse nosso país. A gente tem no Recife, tem em Maceió, tem no interior de São Paulo, tem no Pará, tem em Palmas, em Goiás, lá para cima, né? Também a gente ainda tem a grande maioria desses profissionais aqui em Toledo, e como a gente também está falando no mês da mulher, nós estamos aí numa luta aí para aumentar a participação das mulheres. Historicamente, é uma área que teve, sim, como eu disse antes, sempre muito mais homens. Estamos passando os 30% de mulheres já na Maxicom, chegando a 35% já, mas a gente sabe que isso também é um trabalho que tem que começar na base, né? E o Bioparque, nesse sentido, também tem feito um trabalho muito forte de empoderamento das mulheres, das meninas e das garotas. E, infelizmente, é mais lento do que a gente gostaria. Começo dessa semana, o Bioparque está encerrando mais uma etapa aí de seleção e recrutamento para mais um programa, para o terceiro programa do Bioparque Trainee, e
dos alunos selecionados, todos são homens, não teve uma mulher, então eu fiquei muito chateada, muito triste com isso. São alunos que são recrutados, na verdade já são profissionais, né? É gente que já fez a faculdade, que foi recrutada aí no Brasil inteiro, e eles têm o processo de seleção deles, e eu vi a lista dos finalistas que agora vão para as entrevistas presenciais, e são 40 homens, não temos mulheres dessa vez. Nós contratamos aqui já desse pessoal, e temos uma garota que está aqui conosco, que veio de Belém do Pará e fincou raízes aqui em Toledo. Veio um garoto de Três Passos, no Rio Grande do Sul, também fincou raízes aqui na nossa cidade. O pessoal está ficando aqui, porque é uma região que tem uma série de características favoráveis. A gente tem um ambiente muito bom, tem uma qualidade de vida fora de série aqui na nossa região. Todo mundo que vem para cá gosta muito do que vê, não é tão simples assim, né? Todo mundo tem as suas raízes, tem família, tem tudo, mas a gente tem conseguido atrair, só que ainda precisa de uma densidade maior para que depois a gente consiga reter mais esse pessoal aqui. A gente está nessa luta aí para incentivar mais mulheres para a tecnologia aí. Então, por isso eu também acho importante, né, Nilmar, isso que vocês estão fazendo aí, pelo menos agora, no mês de março, de dar mais protagonismo aí para a gente conseguir isso. Também acho que a gente vou usar o meu papel aqui, também acho que de vez em quando a gente tem que dar algum treinamento para alguns homens também, para que eles permitam que as mulheres acessem esse nosso mercado aí. Mas eu acho que a gente está conseguindo, tem várias transformações já acontecendo aí. Maravilha, sim, mas assim, dar treinamento para os homens e deixar espaço para as mulheres é uma boa, eu acho. Então, tá. Mas assim, você não contou como é que, assim, estudou em Toledo, foi criança, brincou em que rua, não contou essas coisas assim. Fez o que Eu quando... nasci em São Miguel, que é um distrito aqui de Toledo, né? Quando a gente fala para o pessoal de Curitiba e São Paulo, mas tem mais interior que Toledo? Tem, né, Nilmar? Tem as nossas vilas, as nossas linhas aí. Eu nasci em São Miguel, a minha família era agricultora também, mas hoje eu consigo fazer essa análise que o meu pai não gostava de trabalhar no campo, né? Assim que ele teve a primeira oportunidade, ele vendeu as terras e comprou um armazém, um comércio aqui em Toledo. E hoje, quando você tem discernimento e analisa as suas raízes, eu vejo as fotografias antigas dele, e eu vi que ele já, aos 18 anos, ele foi procurar emprego na cidade. Ele não queria ficar no campo, onde também os meus avós tinham, né, a terra. Aí ele foi ser balconista numa loja de tecidos. Isso lá sei lá, ele nasceu em 27, em 47, mais ou menos 1945, 47. Então, depois, quando eu entendi, né, o que a gente veio fazer na cidade, é porque ele não gostava de trabalhar no campo. Então, ele vendeu as terras, a gente veio morar na cidade de Toledo, também porque facilitava para os filhos estudarem, porque no interior, naquela época, só tinha o ensino fundamental, primeira a quarta série só, né? A partir dali, tinha que vir de ônibus ou morar na casa de alguém aqui, isso também era muito comum, as minhas irmãs fizeram isso, você trocava a estadia por trabalhar, você era uma empregada doméstica aos 12 anos, eu já não precisei passar por isso, mas as minhas duas irmãs mais velhas fizeram isso, vinham morar na casa de alguém, cuidar dos filhos dessas pessoas, ou limpar a casa, com 12 anos para ter um lugar para dormir e para poder ir na aula de manhã, né? Eu não acho isso nada glamouroso e eu não acho isso interessante, mas era o que dava para fazer na época, era o necessário. E eu também, então, como meus pais compraram esse armazém de secos e molhados, eu logo cedo comecei a trabalhar, né? Meu pai almoçava, eu lembro disso, eu estava de manhã, eu chegava em casa, eu ia almoçar. Aí meu pai ia almoçar e eu ficava cuidando da mercearia, para ele dormir, para ele tirar um cochilo.
Então, eu comecei cuidando da mercearia por 2 horas, só que aí essa carga foi aumentando. De repente, eu já tinha que ficar, aos 14 anos, eu tinha que cuidar da mercearia já a tarde inteira, porque junto com a mercearia tinha uma parte que era bar, e o bar fechava mais tarde, né? Aí ele cuidava de manhã e à noite. Os meus irmãos já tinham todos saído de casa e o outro irmão era bebê, mais novo que eu. Então, o pessoal já foi casando, foi saindo de casa, porque toda a nossa história aqui eu acho que é meio parecida das pessoas da minha idade. As famílias eram maiores, não tinha lugar para todo mundo na mesma casa, né? Então, casava e ia indo embora, ou chegava numa certa idade, 18, 19 anos, e ia saindo de casa, né? Então, de certa forma, empreender para mim não era uma grande novidade. Aí, aos 14 anos, eu já parei de trabalhar para o meu pai, a minha irmã arrumou um emprego para mim, eu fui trabalhar com carteira assinada já para ter o meu próprio dinheirinho, porque em casa a gente recebia só a assistência, né? E um presentinho no Natal, né? Para ganhar uma bicicleta, você tinha que esperar 3 anos, né? Aí eu comecei a trabalhar numa empresa de a revenda Ford aqui de Toledo, com 14 anos. Trabalhei lá por 2 anos. Aí tinha só uma universidade em Toledo na época, que era a UniOeste. Meu sonho era ser química, né? Eu queria fazer química. Fiz o ensino médio, o curso de química no Colégio La Salle, mas depois tinha filosofia, secretariado executivo bilíngue e economia para escolher. Não tinha possibilidade de estudar fora. E desses 3 cursos, eu escolhi, então, economia e fiz economia. E gostei, gosto. Acho que é um curso muito interessante e me deu uma base muito boa até hoje. Uso muita coisa do que eu aprendi em economia ainda hoje, né? Então, foi um curso que eu gostei de fazer. Mas, na tecnologia, como eu disse, eu fiz esse concurso interno e aprendi uma linguagem de programação, na época ainda os resquícios do COBOL, lá nessa cooperativa. Depois, quando eu fui me identifiquei muito mais, como eu disse, com a área de negócio. Depois, quando eu fui para a Sadia, a gente mexia com Zin, que é uma linguagem canadense. Tinha muito pouca coisa, né, de tecnologia nesse sentido aí. Mas aí eu já só dava meus pitacos de fazer os selects e entender o que estava acontecendo no processo e fui focando muito mais nas regras de negócio. Quando a gente montou a Maxicom, a gente tinha que escolher lá em 99 com que ferramentas a gente iria trabalhar. E, de novo, as opções não eram muitas. E a gente, naquela época, escolheu as tecnologias da Oracle, né? Nós formamos uma parceria com a Oracle e escolhemos a linguagem de desenvolvimento também da Oracle, que é o PL/SQL e o Forms, né? A gente construiu o nosso sistema em cima dessa base. E hoje a gente está convertendo, está fazendo a conversão dele para Java, utilizando, inclusive, ferramentas da Maperaidia, que também está no Biopar, que é parceira nossa aí. Esse processo de conversão, a gente novamente está fazendo com o avião voando, né? Para que a gente não pare o nosso processo com os clientes aqui. Então, a gente está fazendo ele modular, começamos com a parte de fomento, e aí, à medida que a gente tiver um case de um módulo convertido, a gente vai passando para os demais aí. Então, a minha formação é essa. Eu fiz vários outros cursos, claro, fiz os de gestão de projetos, os MBA da vida aí, mas eu nem considero isso nos meus currículos como formação para a tecnologia em si. As certificações que a gente faz aí também, né? Inclusive, esse de gestão de projetos, vixe, já tem tempo que eu fiz, hein? Isso era bem embrionário ainda, né? Na Univel aqui. Então, uma formação mais local. Hoje a gente consegue ter acesso a essas formações de EAD. Estou voltando a estudar, fazendo um curso pela PUC do Rio Grande do Sul, voltado para a tecnologia também, para a gestão de projetos.
Isso facilitou muito, né? No começo, eu também coloquei bastante resistência nesse ensino à distância, mas eu acho que ele é um atalho interessante, especialmente quando você já tem uma boa base de formação, você fazer uma nova base de formação é bem interessante, é bem bacana. E assim, você contou assim, um pouco sobre o primeiro caos que teve assim, na empresa para poder conseguir o primeiro cliente, né? Mas assim, depois disso aí, quais foram assim, as dificuldades que você acredita que enfrentou assim, durante para poder conseguir fazer a empresa crescer e quando ela deslanchou e o que você acredita que fez com que a empresa fosse bem daí para frente? Então, Nilmar, para nós, naquela época, a principal dificuldade era a gente mostrar que a gente era capaz, né? A gente ter credibilidade das empresas aí. Quando você está começando, as empresas que você vai visitar para apresentar seu sistema, elas desconfiam se você vai sobreviver nesse mercado, né? Elas, quem é você? Quem são vocês? Mas de onde vocês são? O Paraná, Toledo, que cidade é essa? Porque quando a gente vai, esse caos logo passou, a gente ajustou a empresa, o processo estava redondinho, a gente sabia o que a gente queria como solução de sistema, e para a época era sim uma coisa inovadora. A gente construir um ERP para a originação, para grãos, com base contábil, que fizesse toda a parte fiscal, legal, toda organizadinha, mas que a gente também fizesse muito, porque toda a nossa formação da Maxicom na época, então tinha contador, tinha consultor, tinha advogado e tinha pessoal de TI. Isso ajudou muito na estruturação da empresa. Alguns anos depois, a Maxicom ela foi se fortalecendo como uma empresa de software e esses outros sócios da época começaram a sair, porque eles não eram todos de tecnologia, eles eram desses mercados aí, como eu disse, parte fiscal, parte contábil, eles foram saindo, porque a parte de tecnologia foi assumindo mais protagonismo e eles perceberam que eles não eram mais necessários. Isso foi tudo muito calmo, muito suave. Eles têm outras empresas aí, alguns já estão aposentados, mas montaram outras empresas, alguns, inclusive, estão muito mais ricos do que os sócios da Maxicom. Então, as apostas dele foram bem melhores do que as nossas, né? Mas a Maxicom, então, foi se estruturando sozinha, e aí sim, essa dificuldade, esse pessoal também nos ajudou a dar credibilidade para a empresa, porque a gente, então, logo já foi vender o nosso produto fora de Toledo, né? Se a gente dependesse só das empresas aqui da região, não ia ser tão fácil assim a gente conseguir mercado. Então, a gente foi para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para São Paulo, depois para o Mato Grosso, e essa grande dificuldade da gente mostrar que a gente era uma empresa sólida, que a gente não era, um aventureiro, que a gente ia sobreviver como empresa. Então, no começo, o que nos ajudou muito foi a indicação dos nossos primeiros clientes, né? A gente sempre trazia o nosso novo prospect para esse nosso cliente. A Agrícola Horizonte cansou de receber gente. A transportadora Bombonato, aqui de Toledo, que é nosso cliente também desde o início, 6 meses depois da Agrícola Horizonte, a gente implantou na Bombonato, e a gente trazia os clientes para cá para mostrar a nossa empresa e a seriedade. A partir daí, a gente foi tendo um crescimento orgânico. A gente, desde o início, a gente cresce aí, entre 20, 30, teve anos que a gente cresceu mais. Agora, não é mais tão fácil, não é mais tão simples você crescer 30, 40, 50% ao ano. Mas a gente tem conseguido, sim, a gente está num nicho de mercado, que é o agro, que tem conseguido levar esse país à frente, né? A gente passou como país por um processo de desindustrialização aí há um tempo atrás, mas o agro vem crescendo. Nós somos, há muito tempo, o agro é a bola da vez no Brasil. Mas também é verdade, Nilmar, que antes a gente nadava de braçada nesse mercado. O mercado agro não tinha tanto concorrente na área de tecnologia. Hoje está cheio.
A própria SAP não tinha solução para o agro. Há uns 10 anos para cá, ela tem solução para o agro de vários tipos aí. É cara, é burocrática, mas a gente vê que empresas maiores que têm ações na bolsa, elas têm uma outra percepção de software, né? Então, a própria, eu não gosto de falar de concorrente, não gosto de dar mole para concorrente, mas, enfim, tem várias outras empresas. A TOTUS, que diz que tem solução de originação, né? A Senior, que diz que tem solução de originação. Enfim, esse mercado começou a ter muito mais concorrentes aí, e a gente tem conseguido o nosso espaço. É claro que agora a gente precisa traçar essas estratégias de uma forma bem mais intensa e colocar nosso pessoal de vendas, nosso pessoal de marketing sempre muito mais à frente. Então, a gente já tem esse nosso planejamento a médio prazo todo fechado, a gente tem conseguido bastante clientes fora dessa nossa região aqui do Paraná. Aqui a gente tem uma atuação muito forte das cooperativas, né? E as cooperativas, as que não têm solução própria, estão indo para um SAP ou para um Oracle. É o caso da Frimeza, que tem Oracle, é o caso da Cevale, que tem SAP, né? E as outras que também estão fazendo esses estudos agora. Então, a gente vai para o Mato Grosso. O nosso software, ele atende mais para média e grande empresa, a gente tem vários clientes menores também, mas ele se adapta muito bem para médias e grandes empresas. Então, hoje os desafios ainda estão colocados, agora a gente, então, precisa se diferenciar dessa concorrência. Esse é um grande caminho que a gente está percorrendo agora, como a gente se diferenciar como uma boutique de software, como uma solução particularizada para esse mercado. A gente conhece muito bem esse mercado e ele tem uma série de características específicas, né? O grão, ele é dinheiro, ele é uma moeda, ele é praticamente uma ação de bolsa, né? A cotação de grãos é regulada pelo mercado de Chicago. O agricultor, quando ele entrega a produção dele nas cooperativas, nas cerealistas, nas empresas, ele não necessariamente vende, né? Ele deposita lá e ele fica acompanhando como é que está a ação da soja lá em Chicago, do milho, e aí ele vende quando ele entende que está interessante para ele. Isso gera uma série de necessidades para as empresas, contábeis, fiscais, porque a empresa não marca o soja de um ou de outro produtor. E ela precisa consumir, ela precisa vender. E a quanto ela vai consumir, e a quanto ela vai vender se ela nem comprou ainda, se ela não sabe qual é o custo. Então, tem uma série de particularidades que o nosso sistema atende muito bem. Eu não tenho dúvidas em dizer que o Maxis é o nosso produto, da Maxicom, é o produto que melhor se adapta ao mercado do agro brasileiro. A gente precisa fazer essa notícia chegar na ponta, né? Mas a gente tem conseguido. Maravilha. Assim, quanto digo assim, a inovação, né? Assim, não precisa contar tudo, né? Mas, assim, o que vocês têm descoberto, assim, hoje, de produtos novos desenvolvidos, de oportunidades de produtos novos? Tem criado alguma coisa, entrado nessa onda aí? Queria contar alguma coisa mais? A gente tem conseguido lançar, Nilmar, eu diria que praticamente um produto por ano na Maxicom aqui. A gente trabalha muito com inovação, a gente começou a se organizar melhor de uns 5 anos para cá. Agora a gente já está, inclusive, utilizando os benefícios da Lei do Bem, está fazendo toda essa nossa escrituração desse nosso investimento em inovação. Isso, 90% é com recurso nosso mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, produtos que a gente lança para o nosso associado, para o nosso cliente, está confundindo a Citi já com o Maxicom, para o nosso cliente, né, para fazer toda a classificação do grão no celular, lá no campo. Então, um cliente nosso compra soja de um outro cliente, ele manda lá para fazer a validação da qualidade do produto. O classificador vai no campo, ele vai com o celular lá e ele faz todo o apontamento da classificação do grão que ele fez no celular
No momento em que esse app identifica que tem conexão com o banco de dados da base central, ele manda as informações, o sistema aqui processa todas essas informações que ele recebeu, se ele conseguiu capturar peso, se tem balança nessa propriedade ou nessa outra empresa, ele já envia os dados de peso também, nós processamos a nota e já voltamos. A parte do frete também fazemos isso. Nós temos muito cliente nosso que tem todo o processo de produção até o final, então ele compra o grão, ele tem o frigorífico de aves, tem frigorífico de suínos, aí ele faz a produção dos acabados, ele tem indústria de óleo, ele faz o óleo enlatado, aí ele vende, ele tem a fábrica de ração, então os nossos vendedores saem com também a nossa solução de vendas no celular para fazer essa emissão de pedidos. A gente tem agora uma solução que, inclusive, está na Cevale, integrada com SAP de gestão de pátio, que nós denominamos de Dunamis, que é um produto nosso, que está conseguindo um mercado bem bacana aí, inclusive de gestão nos portos também, para agendamento de carga e descarga, para gestão de todo o caminhão, quando ele entra na empresa, quais são os pontos que ele tem que passar, para daí ele fazer a descarga ou a carga, tudo automatizado, com leitura de placa, com abertura de cancela, tudo automatizado, com RFID, então, usando todas essas tecnologias. A gente está com outro produto que está praticamente pronto também, que está sendo homologado num cliente nosso, que a gente vai colocar logo no mercado, que é essa gestão dessa mesa de operações para comercialização, essa gestão de risco, porque são valores realmente consideráveis que envolvem essa negociação de grãos. Então, essa operação de mesa de risco de grãos, comprar, vender, é quase que, como eu disse, é quase que uma operação como uma B3 lá em São Paulo, só que, claro, num volume menor, é o que a empresa está fazendo ali. Então, esse produto também está praticamente pronto, a gente está homologando e vai conseguir colocar ele no mercado em breve. A gente tem investido bastante em inovação, porque uma coisa que a gente tem dito aqui diariamente no nosso planejamento estratégico, e esse ano reforçamos muito com os nossos colaboradores, a gente leva o nosso planejamento estratégico até o nosso colaborador final, para que ele perceba da engrenagem, qual é o elo que ele faz parte ali, como é que ele é necessário para que a gente atinja os nossos objetivos. O que a gente tem dito bastante aqui é o que nos trouxe até aqui, nesses 23, quase 24 anos, não é a mesma coisa que vai nos levar daqui para frente. A gente precisa inovar. E uma das coisas que a gente precisa fazer também com isso é essa inovação tecnológica que a gente já está fazendo, né? E a gente está desplugando também esse nosso módulo de grãos aí, que é o que a gente faz melhor, que é o que a gente mais conhece, desplugando ele, inclusive, do Maxis. Então, ele vai ser um módulo à parte. E aí, com isso, a gente também pretende conquistar novos mercados. Inclusive, né, por que não? A gente faz isso melhor que a TOTUS, integrar com as soluções da TOTUS de grãos dela, que ela vem remando há muito tempo aí para fazer. Então, esse desplugue também vai ficar pronto até o final do ano e a gente vai ter o nosso grãos integrado ao Maxis, mas também integrável a qualquer outra solução de mercado que esteja aí. A SAP não gosta muito de não vender o produto dela, o ACM, mas o cliente tem essa opção, até porque os produtos da SAP têm uma outra tabela de preço. Se o cliente eventualmente quiser comprar uma solução de originação integrável ao SAP que não seja o ACM, a gente teremos também. Maravilha, então muita coisa nova aí, muito faturamento novo, dinheiro novo, né? É isso aí, temos que ir atrás desse dinheiro novo, Nilmar. É importante também a gente salientar, Nilmar, o nosso investimento também em formação. A gente não para. A gente sempre investiu em formação interna, mas a pandemia também nos fez ver a necessidade de aumentar, de intensificar mais isso. Não adianta a gente ficar esperando que isso venha de outro lugar, né? A gente percebeu que a gente tem que formar muita gente aqui também. Então, a gente está sempre com times de estagiários aqui nossos também sendo formados. A gente apoiou o Senai aqui de Toledo com bolsas, pagando bolsas para alunos aqui num curso de formação de 1 ano e meio.
A gente está sempre também integrado com o Instituto Federal, que está lá no Bioparque. O próprio Bioparque é essencial para nós nessa formação de profissionais, cada vez mais, mas nós temos os nossos programas internos. E uma outra coisa que a gente tem feito bastante aqui é dado treinamento também de autoconhecimento, porque os profissionais de tecnologia têm passado por momentos de um nível de ansiedade muito grande, né? Esse pessoal que está chegando para a tecnologia, eles estão muito ansiosos, eles têm passado por questões existenciais muito sérias aí. Então, nós temos programas internos também com esse objetivo, de dar mais ferramentas para os nossos colaboradores lidarem com isso. Embora o profissional de TI muitas vezes seja mais cético, né? Naturalmente ele é muito mais racional, mais lógico, mas a gente tem conseguido sucesso também nessa parte de formação humana, das pessoas, dos nossos colaboradores terem ferramenta. Então, nós temos aqui um programa que nós denominamos de Cultivando o Desenvolvimento. Já estamos agora na 4ª turma, então já temos 30 e poucos % do nosso pessoal que já passou por esse treinamento, e os depoimentos que a gente tem colhido deles são sensacionais. A gente teve o encerramento de um curso aí na semana passada, e eu fui lá tomar café com eles, e é bacana você ver pessoas que não acreditavam, que não davam importância para esse desenvolvimento pessoal, e elas se dobrando e dizendo, olha, eu estou saindo daqui transformado, agora eu sei lidar muito melhor com as questões do dia a dia, com as pressões que eu recebo, como administrar isso tudo, estou saindo daqui muito melhor. Então, é bem bacana. Legal, hein? A gente sabe, né, que a geração tem uma dificuldade de lidar com essas questões assim, existenciais. O Marcelo está pedindo aqui como é que é meu dia a dia de olho. É um caos também, Marcelo. Mas é organizado aqui, porque nós somos aqui na Maxicom atualmente 12 sócios. A gente fez um programa de retenção de talentos aqui em 2008 e a gente colocou para dentro 8, na época, funcionários nossos que viraram sócios nossos. Então, esse pessoal ajudou muito a estruturar a Maxicom. E hoje eu consigo fazer essa gestão na associação comercial, contando com o apoio especialmente do Fidelis, que é o meu par imediato na diretoria aqui. Então, ele é que me deu tranquilidade para que eu pudesse assumir essas questões na associação comercial. A associação comercial é um desafio extremamente interessante. As associações aqui na nossa região são muito representativas. A CIT tem 4.400 associados. Então, a gente tem reuniões quinzenais com a diretoria e conselho inteira. Eu dou expediente toda terça à tarde lá na associação comercial, mas tem toda a agenda da semana inteira, tem quase todo dia tem alguma coisa relacionada à associação comercial. Nossa proximidade com o poder público, a gente está sempre atuando com o poder público no planejamento de atividades para o nosso comércio, para o nosso segmento aqui. Cansa, viu? Cansa, Marcelo. Estudo nesse período, a única coisa que eu estou conseguindo fazer é esse da PUC aí, e ainda não como eu gostaria. Estou tendo que começar a dizer não para algumas coisas. Mas é uma fase, eu sabia que seria assim, é lógico que depois que você está no furacão, você não tem a exata noção do tamanho do turbilhão que vai te envolver. Estou indo para o 2º ano da CIT, agora, semana que vem, dia 22 de março, estou assumindo o 2º ano. A gente tem uma feira já chegando, a gente está fazendo a Inova Meet aqui em Toledo, ela já é dia 11 de abril, já está quase tudo pronto. Então, é interessante, é um belo aprendizado. Precisa também, de vez em quando, se esconder em casa e dar uma respirada para energizar de novo. Mas eu também estou fazendo parte da FACIAP. Tudo isso eu entendo que é necessário se a gente quer mudar o universo onde a gente está. Não adianta a gente ficar esperando, a gente não vai conseguir mudar alguma coisa se você não fizer parte da mudança. E como a gente está aqui nesse extremo oeste, aquilo que eu sempre falo, a gente está muito distante do poder.
E eles não vão lembrar da gente se a gente não se fizer lembrar. Se a gente não levantar a bandeirinha e não disser, ó, nós estamos aqui, e Toledo, né, nós não temos deputado estadual, e temos deputado federal, um eleito e outro que agora vai assumir, porque o Enio Verri vai assumir a Itaipu e o Elton Welter vai ficar com a cadeira dele. Mas a gente ficou aí um tempo também sem deputado federal. E aí você precisa dessa representatividade. A gente é uma região forte, altamente produtora. Como é que a gente não vai ter representatividade? Então, a sociedade civil organizada precisa representar esse papel. E vamos lá, vamos representar esse papel. Maravilha. Assim, acho que também deve ter uma história assim já bem longa com o associativismo, né? Assim, você já foi presidente da CIT, né? Você já faz parte também de outras associações. Você conta assim rapidamente o que você já se enfiou? Então, eu entrei na CIT, por incrível que pareça, pelo núcleo de tecnologia mesmo, né? A gente começou a fazer as reuniões do núcleo lá na CIT, eu nem fazia ideia do que era isso, né? E aí, lá no núcleo de tecnologia, a gente começou a se organizar, a se estruturar, e aí eu fui convidada para ser conselheira na CIT, né? Porque os núcleos têm um papel e o conselho e diretoria da CIT tem outro. E aí, por uma coisa, eu fui levada a outra. Quando eu comecei a participar do conselho, no primeiro ano você não fala nada, você só escuta. Mas aí eu falo bastante, comecei a falar, e aí eles já foram me colocando em diretorias. Aí eu fui assumindo diretoria de treinamento, diretoria de eventos, aí eu fui para a tesouraria, aí, de repente, pimba, Naide, aqui, e eu acho que aí também, né, quando você assume uma vice-presidência, né, você já vai sendo preparada para ser o próximo presidente. Aí, quando chegaram para mim e disseram assim, Naide, agora é a sua vez de ser vice, então você tem 2 anos para se preparar para ser presidente. Eu falei, meu Deus, não tem espaço na minha agenda, eu não consigo. Porque eu tinha acabado de ser presidente do CONDET, o CONDET também já tem uma demanda bastante grande. A gente estava ainda reestruturando o CONDET na época também, aquela questão de lei de inovação, de criação do Conselho Municipal de Inovação, tudo isso a gente fez no CONDET ali. E o próprio, a nossa atuação como APL Iguaçu Haiti também, né, que aliás eu acho que a gente precisa retomar alguns encontros presenciais aí, né, regionais de novo, eu sempre fiz parte de todas essas entidades, sempre participei bastante. A gente tinha os nossos encontros estaduais também, né, Nilmar, que a gente ia para cada cidade 4 vezes por ano, e isso tudo mostra a necessidade, como eu disse, desse associativismo, porque se a gente não se fizer lembrar, eles vão atender quem gritar mais alto, eles vão atender quem estiver lá na porta, eles, os políticos, né? Vão atender quem estiver lá na porta deles gritando mais. E aí a gente precisa se unir, porque sozinho também é muito difícil de fazer isso tudo. Hoje eu estou também na Cassiopar, eu estou também na FACIAP, na Federação Estadual, porque eu acho necessário, como eu disse, a gente ter essa representatividade. É bem verdade que esse também é um universo ainda muito masculino, sabe? Eu fui na posse da FACIAP, no Conselho Maior não tem nenhuma mulher, a FACIAP nunca teve uma presidente, a CIT eu sou a segunda mulher, tá? E não é bandeira de feminismo, mas é representatividade mesmo, é nesse sentido. A gente precisa prestar mais atenção, e os homens têm papel fundamental nisso. Eu sempre digo, fortaleçam as mulheres do seu entorno, incentivem as mulheres do seu entorno a empreenderem e a participarem do associativismo e da política, inclusive, né? A gente precisa de mais mulheres na política. Eu sou só a segunda mulher presidente da CIT em 55 anos. O que será? Será que não teria uma outra mulher que tivesse habilitada para isso? Habilitada, eu tenho certeza que sim. Mas e as outras referências que ela teve? Quem são? E como é que toda... A mulher sempre tem uma necessidade de
de suporte familiar maior que o homem ainda, né? Isso está mudando, isso está melhorando, mas ainda tem. Ela que tem a responsabilidade sobre levar filhos ao médico, ir participar das reuniões da escola, cuidar dos pais, cuidar dos sogros, ainda recai muito sobre a mulher. Então, ela acha que ela não tem tempo para participar dessas outras coisas. E isso só vai mudar quando essa rede de apoio, normalmente formada pelos homens, perceber e auxiliar e dizer para a mulher, vai que eu te apoio, vai que eu ajudo, vai que eu faço a minha parte. Então, por isso que eu digo, precisa dar curso para homem também. Tá certo aí, tá certo, sim. Os homens têm que aprender a dar espaço para as mulheres aí. E as mulheres também têm que ser, assim, metida, querer ir atrás, conquistar o espaço delas. Tem que ter uma certa, não só incentivo, mas ela tem que tomar uma certa garra, né? Assim, Mas aí, Nilmar, eu vou só dizer uma coisa. Aí o que precisa a mulher. A gente é muito questionada quando a gente chega, tá? Em qualquer mercado, em qualquer lugar que você chega, a mulher é mais questionada que o homem. Eu vou usar um exemplo aqui de uma funcionária minha aqui que me disse isso no ano passado, no Dia da Mulher. Um homem, quando ele ocupa um cargo de representatividade, de chefia, de qualquer coisa, ele ocupa o cargo, ele começa aqui em cima. E ele só começa a perder moral ou perder alguma coisa se ele cometer falhas, daí que ele baixa. A mulher é o contrário. A mulher, quando ela chega em algum lugar, ela começa aqui mais. Ela tem que provar que ela é boa, ela tem que provar que ela é competente, ela tem que provar que isso, ela tem que provar que o emocional dela tá em dia. Se ela chorar em público, minha nossa senhora, não, porque onde já se viu. Então, sabe, as cobranças, elas existem muito. Mas é claro que está mudando isso, lógico, eu acredito muito nessa transformação que está vindo aí. Mas a pressão e a cobrança que a mulher sofre é diferente. Ela é muito cobrada, ela tem que estar sempre provando que ela é capaz, que ela pode, que ela é. Então, claro que a própria mulher, muitas vezes, por isso, ela não acredita tanto nela, né? Ela sabe que ela é boa, mas aquela história de síndrome de impostora, ela também tem. Mas será que sim, você é boa, sim, você é capaz, sim, você dá conta. Mas assim, acho que é bom saber disso aí, porque a gente realmente fica imaginando assim que é igual de assim, né? Eles começam realmente de duas condições diferentes, né? Mas beleza. Assim, Anaí, agora para encerrar aqui, a gente está terminando o nosso horário aí. Assim, me diz assim, conta um pouquinho assim, como você pode ajudar as pessoas, sua empresa, assim, pode contribuir aí para as outras empresas, né? Deixa os seus dados de contato, assim, para a gente poder, assim, quem assistiu o vídeo depois também, para poder entrar em contato, dizer assim, eu quero a solução da Maxicom que a Naide vendeu para nós. E qual a sua mensagem final para as mulheres depois disso? Bom, como eu disse, né, a Maxicom tem o melhor sistema de originação de grãos e transporte do mundo, tá? Eu tenho certeza disso. A gente tem uma solução extremamente adaptada a esse mercado agro aí para qualquer tamanho de empresa. Se vocês precisarem de solução também para gestão de pátio, para força de vendas, para gestão de carga e descarga também, podem falar com a gente. Daqui a pouquinho também a gente terá essa gestão de risco aí para a mesa de operações também. A Maxicom está em todas as redes sociais. Eu também estou em todas as redes sociais, como a Naide Rosman. O André da Horizonte disse que concorda comigo, viu? Clientaço aí de 23 anos. Então, eu estou em todas as redes sociais, é só me contactar lá e conversar comigo. Com relação ao recado para as mulheres, bom, antes, o que a gente está fazendo para transformar esse mundo? Eu tenho certeza
que a tecnologia, que a educação, que o ensino são ferramentas de transformação. Então, a Maxicom dá muita oportunidade para profissionais que estão iniciando. A gente sempre deu muita oportunidade. E eu sei que a gente transforma vidas, inclusive, aqui dentro. Tem meninos, olha, teve uma leva de garotos que entraram aqui o ano passado, a gente fez um trabalho com a Unipar, fez uma seleção e um recrutamento lá. Os meninos, eles no começo eles choravam aqui dentro, eles não acreditavam. Teve um menino que ele era instalador de vidraça, teve um menino que era office boy aqui da agência Chevrolet, teve um outro menino que era auxiliar de pedreiro, teve um menino que era frentista de posto de gasolina. É maravilhoso você ver eles hoje. Semana passada, um deles comprou um carro, a gente faz festa com eles aqui, é sensacional ver essa transformação que você faz. É a vida deles que muda. E eu digo para eles, a gente faz um programa de recepção aqui, e eu digo para todos eles aqui, vocês nunca mais ficarão sem emprego. Vocês têm um emprego que vocês podem trabalhar em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo. Vocês nunca mais ficarão desempregados. Vocês têm noção do que é isso? Então, eu digo para todo mundo, venham para a tecnologia. E para as mulheres também. Mulheres, venham para a tecnologia. A gente é muito poderosa, a gente é muito competente, a gente sabe programar, a gente sabe conversar com o cliente, a gente sabe entregar projeto, a gente sabe fazer especificação, a gente tem uma série de habilidades que tem tudo a ver com a área de tecnologia. Então, mulheres, empoderem-se e venham para a tecnologia. Isso aí, Anaí, parabéns aí pela sua história aí. Eu disse, foi um encontro assim, bem denso, muito cheio de formação, tá? Parabéns. O pessoal que assistiu hoje, assim, tenho certeza que aprendeu muito com você, né? E viu, aí não só conheceu você um pouco de forma mais profunda, né? E também as pessoas que vão depois assistir a gravação aí vão ter muito aprendizado e conhecer muito, tá? Parabéns e muito obrigado aí, Anaide, tá? Pela sua disponibilidade. Obrigada, obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Eu falo demais, né? Eu falo Fica demais. tranquilo.